é possível uma pessoa natural ter condição de escolher o caminho estreito? Bom, a nossa natureza, ela só nos leva à queda, ao pecado. Então, a salvação, ela vem de Deus, é o Senhor que dá aí o primeiro passo para a salvação. Agora, uma coisa que a palavra de Deus vai sempre falar para nós é muito discutido, irmãos. Olha, é coisa assim que a gente pode fazer 3, 4 programas, né? A importância das obras, do comportamento. Então, se nós fôssemos responder de forma assim precisa a esta última parte da pergunta, as pessoas vão para o inferno por conta dessas práticas? Bom, não é que elas vão para o inferno por conta dessas práticas, elas vão para o inferno porque elas não aceitaram o Senhor Jesus Cristo em suas vidas, porque elas não confessaram o nome do Senhor, porque elas não nasceram de novo. É por isso que elas continuam sob a condição de estarem na ira de Deus. Agora, uma pessoa que diz que foi salva, né, e comete essas práticas porque entende que Deus não se importa com nada disso em nossos dias. Então cabe a pergunta: será que as obras, o comportamento, o fruto está batendo com o novo nascimento? Então, a obra de Cristo na nossa vida precisa gerar um vaso de honra, instrumentos, o nosso corpo como sendo instrumentos de justiça, desenvolver em nós o fruto do Espírito. Tudo isso vai levar a um comportamento que agrada a Deus. Agora, vamos analisar. Nós estamos na igreja e tem igreja no Acre, tem igreja no Rio Grande do Sul, no Maranhão. Quer dizer, são costumes diferentes e pressões diferentes sobre a igreja e sobre a sociedade. Pode ser que numa determinada região você tenha aqueles pecados que acometem mais aquela região. Você tem aqueles pecados que acometem mais aquele país por conta do clima. Um clima mais frio, um clima mais quente, a condição econômica. Pega um país muito pobre, o acesso da população a certos meios de comunicação é bem limitado. Então, a palavra de Deus vai sempre ser o nosso guia para definir o nosso comportamento. Se eu for falar assim: olha, Maciel, o que você acha na sua concepção que é um comportamento correto? Cara, eu nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, eu tenho a minha família, as minhas referências, eu tenho, né? Então, eu vou partir de mim para fazer um manual. E aí, certamente, eu vou errar, eu vou dar peso demais para algumas coisas e dar peso de menos para outras. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar a palavra de Deus como regra de fé. E a palavra de Deus vai falar o quê? Que todo aquele que entrou por essa porta e por esse caminho é porque ele nasceu de novo, ele foi escolhido por Deus, Deus o abençoou, Deus o chamou e ele entrou, ou seja, entrai. E ele entrou. Particularmente, eu acredito que Deus não força ninguém a entrar pela porta, ou pelo menos não a maioria das pessoas, né? Mas ele diz: entre, venha. Ele bate, né? Então, quer dizer, a pessoa abre a porta. Né? São inscrições bíblicas. A pessoa, nesse caso aqui, ela entra pela porta e pelo caminho estreito. O que acontece quando ela está nesse caminho? Se espera uma mudança, né? Então, veja,
A palavra de Deus aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, diz assim, na verdade no versículo 16, Romanos 8, 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, alguém diz assim, ora, eu sinto o Espírito Santo na minha vida, eu me emociono com os louvores, eu congrego, nossa, sabe? Então, o que essa pessoa faz? Ela começa a ter uma fé baseada no sentimento. É muito complicado, porque como que eu vou olhar para o meu irmão e falar assim, você não tem o Espírito Santo? Como que alguém vai olhar para mim e vai falar, Maciel, não tem o Espírito Santo? Mas a palavra diz aqui, ó, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, na minha consciência, eu tenho esse testemunho que o Espírito de Deus nos dá, que eu sou filho de Deus. E isso, Paulo fala em qual contexto? Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Paulo está dizendo assim, quando você está naquele sofrimento, naquele momento difícil da sua vida, o Espírito está testemunhando que você é filho de Deus, então se fortaleça. Mas é uma obra individual. Agora, o que testemunha que a minha fé não é emoção? Não é uma emoção vazia, uma emoção que até me leva a mudar hábitos, a estar interessado, vendo que o Espírito Santo, ele não, por definição, não é tangível, né, sobre alguém. São as obras, o comportamento. Então é aquilo que nós sempre aprendemos. Quando você vai falar as qualidades de um presbítero, de um diácono, o apóstolo Paulo fala assim, olha, veja o comportamento. Quando nós olhamos o comportamento, os frutos, a boa obra, e o próprio Mateus 7, na continuação, né, dos versículos, Jesus nos diz, assim, olha, como que você vai reconhecer se aquela árvore pelo fruto conhecereis a árvore. Então, a obra não é que ela a salvação é pelas obras, mas se nós não tivermos um comportamento e obras que testifiquem a nossa transformação, a gente mesmo deve se autoanalisar se a gente não está num caminho espaçoso. Então veja, de que forma eu sei que eu estou no caminho estreito? Claro, o Espírito Santo está testemunhando no meu coração, glória a Deus por isso. Eu tive aquela certeza, eu criei, quando criei, eu confessei o nome de Jesus. Quando confessei pela fé que não veio de mim, veio de Deus, eu entrei por esse caminho, passei pelo batismo, nasci de novo, abracei a palavra de Deus, glória a Deus, esta obra está acontecendo na minha vida. Mas o que isso vai levar? A um comportamento. Então, se não levar a um comportamento de mudança, não há sentido. Qualquer pessoa pode falar que tem o Espírito Santo. Você pega algumas artistas, começaram a fazer cultos. Agora deu uma parada, mas algum tempo atrás aí, artistas, uma delas, tal de Bruna Marquezine, começou a participar de célula e de igreja evangélica. E ali, quando ela começou a estreitar pelo lado evangélico, enveredar pelo lado evangélico, começou pressões a respeito do seu comportamento. Aí ela regrediu e chegou à seguinte conclusão: eu gosto da igreja, mas os crentes são terríveis. Eu gosto do evangelho, mas os crentes, olha... Mas o Espírito Santo está no meu coração. Eu gosto de cantar, gosto de louvar. Você pega aquela outra, que até então era cantora, aquela Priscila Alcântara, né? Cantora aí, gospel, fez sucesso. Hoje você pega os vídeos dela, o que ela argumenta? O Espírito Santo está no meu coração, Deus está em mim. Quer dizer, o comportamento dela foi embora. Essas pessoas, elas nunca vão falar que elas negaram a fé.
Nunca vão reconhecer. Elas sempre vão dizer que o Espírito Santo está nelas. E posso te falar, algumas delas serão boas pessoas, no sentido de dar marmitex, de doar, de promover ações. Alguns deles vão até ter um comportamento, você fala, nossa, nisso aqui, porém, parcialmente. Então, veja como é muito difícil. No frigir de tudo, o que realmente testifica é o comportamento. Então, é claro que nós pegarmos, ora, a palavra de Deus, por exemplo, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, fala que as mulheres e os homens, né, todos nós por conseguinte, mas quer dizer, ali Timóteo fala das mulheres, capítulo 2, versículo 9, deve vestir-se de forma honesta, traje com pudor. E ainda fala assim, não com pérolas ou com ouro, né? O Salmo no capítulo 1 fala, bem-aventurado, feliz é o varão que não anda segundo o caminho do ímpio e nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Então alguém fala assim, não, eu posso ir num jogo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Calma aí. Será? Então nós temos um caminho. E aí nós temos que aplicar os nossos dias. Irmão, se Deus não se importar com o nosso comportamento, não tem razão. A fé ficaria essencialmente assim, algo interior, que não se expressaria numa mudança de vida. O camarada poderia ser um ladrão, como tem muitos, e professar Jesus. Um adúltero professar Jesus. Entende? É isso que acontece. Então nós temos que rejeitar um pouco esse lado. Olha, glória a Deus, você aceitou Jesus, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe, teu nome esteja no livro da vida, glória a Deus. Agora, olha, ame a palavra de Deus, veja o que a palavra de Deus espera do seu comportamento. Porque do contrário, a gente não pode testificar a respeito de ninguém. É o comportamento que muda. Então, no fim, o que nós podemos argumentar? Que o caminho estreito e o caminho largo, ele não está muito nas emoções, na quantidade de emoção que uma pessoa sente ao estar na presença de Deus. O caminho estreito, o caminho largo, a respeito de uma doutrina ou de um comportamento de um fiel, está muito ligado aquilo que aquela mensagem professada por aquela igreja tem poder de mudança de comportamento na vida daquelas pessoas. Claro, por Jesus, para ficarmos semelhantes a Ele, né? Uma mensagem profunda, glória a Deus por isso. Mas tem que mudar o comportamento. Se não mudar o comportamento, irmãos, fica muito difícil. Então, não podemos, de forma alguma, aceitar esses argumentos. Jesus só quer o meu coração, eu mudo mais ou menos e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Deus espera de nós uma mudança no comportamento. Diferente disso, nós estamos perdendo tempo, né? Olha, eu não gosto nem de dizer isso, mas eu trabalho autônomo, trabalho por conta. Nossos irmãos aqui, todos nós também. Não podemos nem dizer que a gente tem prejuízo, que essa palavra não esteja na nossa boca, porque aquele que guarda o sábado, as bênçãos correm atrás dele, né? O Senhor ele nos abençoa em tudo. Ora, mas será realmente que nós vamos no sábado à igreja, no 7º dia, vamos no 1º dia, no 4º dia, estamos aqui no 3º dia, estamos no 6º dia? Será que é para perder tempo? Então, vale mais o conselho do apóstolo Paulo. Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Né? Tolos somos nós. Tolo é aquele que infringe sobre si uma religiosidade que não conduz à salvação. Por quê? Porque quer mais ou menos. Esse está muito longe do caminho. Então nós temos que ser de verdade.
para que vale a pena. Eu entrei por esse caminho, eu persevero nesse caminho, e esse caminho me conduz à salvação. E esse caminho muda a minha vida. Na dúvida, irmãos, obedeça a Deus. Não tenha no seu coração um espírito de rebelião, porque isso nunca vai levar você a ser contencioso, ser rebelde em relação à mudança, que isso só vai levar você ao engano, a uma fé, a minha fé com Deus. Glória a Deus, Deus sabe do seu coração, com certeza, mas mude, porque isso é a prova do novo nascimento. Deus seja louvado.